Bom dia, bom dia, bom dia! Abri aqui essa live ao vivo, né? Eu estava escrevendo as minhas metas para 2022 e aí eu decidi, a partir de como eu escrevi as minhas metas para 2022, eu decidi fazer um post, né? Eu falei, putz, vou fazer um post sobre isso, e aí eu pensei, eu vou fazer um post carrossel, que é aquele onde a gente vai passando, ou então eu vou gravar um vídeo. E aí eu pensei, acho que a melhor forma realmente de eu conseguir contribuir com isso que eu acabei de fazer é fazer uma live, né? Então eu anunciei essa live, porque ela realmente não estava programada, foi uma coisa que eu decidi aqui faz realmente, sei lá, acho que uns 20 minutos, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês o quê? Qual que é a finalidade, qual que é o objetivo, né, dessa live? É compartilhar com você o que eu fiz, né, para construir as minhas metas para 2022, mas para que você aí consiga aplicar, né? Muitas pessoas elas fazem a promessa, né, de emagrecer na virada do ano, mas isso é somente um sonho. Quando a gente não tem um passo a passo, quando a gente... Deixa eu só tirar aqui o meu som. Quando a gente não tem, né, um passo a passo, quando a gente não sabe qual que é o próximo movimento que a gente tem que fazer, a gente não tem uma meta, a gente tem apenas um sonho. E um sonho é o quê? Um sonho é aquilo que está somente na ideia, né? Um sonho é aquilo que você deseja, que você almeja, mas que se você não sabe qual é o próximo passo, o que você tem que fazer... isso não é uma meta, não é um objetivo, é somente um sonho. E um sonho ele pode ser concretizado? Pode, mas fica muito mais difícil. Então um sonho, para ele se tornar real, ele exige o quê? Ele exige que você tenha um plano, ele exige que você tenha ação, ele exige que você saiba o que você precisa fazer. E aí eu tava aqui hoje de manhã fazendo, né, as minhas metas e escrevendo, enfim. E aí eu vou compartilhar aqui 5 passos com vocês do que eu fiz, e você aí para o seu objetivo de emagrecer, né, para 2022, você também coloque em prática, tá? Então a ideia nem era realmente eu gerar aqui um conteúdo com relação a isso, mas me veio essa ideia e eu não vou procrastinar, e eu não vou deixar para depois, eu vou entrar em ação, porque a partir desse conteúdo, se realmente uma única pessoa colocar em prática, ela pode virar isso o jogo com relação ao seu sonho de emagrecer em 2022, tá? Então, deixa eu pegar aqui, foi aqui, esse papel aqui que eu anotei. Por quê? Porque eu fui fazendo um compilado de tudo que eu conheço, de tudo que eu acredito, de tudo que eu já estudei. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês não é um único conhecimento, não tem, né, uma única teoria, vamos dizer assim. É a soma de muitos estudos, é a soma do que eu já coloquei em prática para mim, que funcionou, e também tudo aquilo que eu acredito que faça sentido, que me ajudou de alguma forma, tá? Então, não tem todo um embasamento, né, para isso que eu vou falar aqui, mas o que eu fui fazendo? Eu fui pegando um conhecimento daqui, uma experiência dali, o que eu já coloquei em prática. Então, eu fui pegando o que eu acredito, o que eu já fiz que funcionou, o que eu já estudei, que faz sentido para mim, e aí eu fui fazendo, e aí eu defini aqui 5 passos então, tá? Então, vamos lá, pro primeiro passo, tá? Primeira coisa, você precisa definir o que você quer. E nesse momento, o que eu fiz? Eu vou falar aqui totalmente relacionado para a área da saúde. Por quê? Porque o emagrecimento, ele está dentro da área da saúde, né? Mas eu fiz para a área profissional, para a área familiar e para a área financeira. Tudo que eu for falar aqui na live, eu vou trazer para a questão do emagrecimento, porque é o tema central aqui do meu Instagram. Mas aí o que você vai fazer? Então, primeiro você vai definir o que você quer. Pode ser que lá na virada do ano você já tenha decidido que você colocou aí o seu objetivo de emagrecer em 2022. Nesse primeiro passo, o que é importante você fazer? Você escrever livremente. Então, é importante que você tenha um papel,
né? Assim como eu tenho. Esse aqui é o meu caderno de metas. Ele é um caderno que eu tenho específico só para metas. Então aqui tem todas as coisas que eu quero realizar, um desejo que eu tenho, algo de curto prazo e algo que é mais de longo prazo. Então todos os meus sonhos e todas as minhas metas, todos os meus objetivos eu coloco aqui nesse caderno. E é muito importante o quê? Que a gente escreva. E quando eu falo em escrever, pode ser que você escreva no seu bloco de notas do seu celular, mas de verdade, o que é mais intenso para nossa mente é que você tenha papel e caneta na mão. Por quê? Porque quando a gente está escrevendo com papel e caneta, voltou. Quando você tem um sonho, né? Então, você lá na virada do ano, você prometeu que você ia emagrecer em 2022. Isso está somente no campo do pensamento. Quando você vai lá e você escreve, você está usando a sua imaginação, você está usando o seu sentido visual, né? Porque você está olhando para o que você está escrevendo, você está usando o sinestésico, então você está usando mais do que um sentido. Então, escrever, ele tem muito mais força do que somente ficar no campo do pensamento. Então, o primeiro passo, o que eu sugiro que você faça? Você vai lá e você escreva tudo. Então para esse ano eu quero emagrecer e eu quero alcançar determinado peso, eu quero emagrecer tantos quilos, e eu quero voltar a usar tal numeração, e eu quero colocar uma roupa e me sentir assim, e eu quero ir pra praia e poder ir com um biquíni tal, e poder usar roupa tal, e poder isso, e poder fazer aquilo. Então nesse primeiro passo você vai o quê? Você vai tirar literalmente do seu coração todos os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você almeja. Então você vai tirar tudo aquilo que está no campo do pensamento e você vai escrever. Então escreve livremente, escreve tudo que você deseja, sem ordem, sem uma ordem, é para você escrever do coração mesmo, sabe? Como se você estivesse escrevendo no diário, você vai escrever tudo. Então todos os seus desejos, tudo aquilo que você quer, tá? Então esse ano eu quero chegar no peso tal, eu quero usar roupa tal, eu quero... Enfim, você vai realmente colocar ali todos os seus desejos e você vai escrever livremente, tá? Então você vai escrever livremente. Esse é o primeiro passo. Com relação ao quê? Com relação à sua saúde, com relação ao seu corpo, com relação ao seu peso, com relação ao que você deseja fisicamente, com relação a todos os seus desejos, com relação ao emagrecimento, com relação à sua saúde. Eu quero ter mais energia, eu quero ter mais disposição, eu quero fazer atividade física todos os dias, eu quero ter a disciplina de fazer atividade física 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Escreve tudo aquilo que você quer realizar e escreve livremente. Tira da sua cabeça, tira do seu coração e coloca no papel, tá? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, o que você vai fazer? Você escreveu livremente. Então você escreveu. Dentro desse primeiro texto que você escreveu várias coisas que você quer. Então, por exemplo, né, até comentei, você quer voltar a usar a numeração tal, ou você quer ir pra praia, ou você quer alcançar um peso. Você escreveu ali várias coisas de forma completamente abstrata. O que você vai fazer? De todas essas coisas que você escreveu que você deseja, você vai escolher uma. Você vai escolher uma como prioridade. Não existe prioridades. Prioridade é uma, é única. Não tem como a gente ter várias prioridades. Não, a gente só consegue ter uma prioridade, tá? Então, de tudo que você escreveu, você vai escolher uma única. Você vai escolher uma única meta. Então, você escreveu lá livremente, você vai escolher. Então, eu quero voltar a usar o número tal da roupa. Eu quero voltar a ter tal peso. Eu quero ir pra praia e usar isso. De tudo aquilo que você escreveu, você vai escolher uma única meta. Por quê? Porque não tem como a gente dispersar a energia. Não tem como a gente colocar energia em várias coisas diferentes. A gente precisa concentrar as nossas energias, o nosso esforço, a nossa dedicação, e não dá pra gente dispersar isso. Então, por isso que a gente escolhe uma única só. Você vai colocar aquela que mais mexe com você, aquela que é mais importante pra você, aquela que realmente você deseja, aquela que quando você pensa, você quer muito realizar. Muitas pessoas, elas não conseguem emagrecer, por quê? Porque elas só pensam literalmente em emagrecer. O que você quer? Eu quero emagrecer. E emagrecer não traz emoção nenhuma.
Emagrecer não vai fazer você deixar de comer o doce. Emagrecer não vai fazer você diminuir a quantidade que você come. Emagrecer não vai fazer você largar o refrigerante e não vai fazer você ir fazer atividade física se você não faz. Por quê? Porque emagrecer não traz emoção. Emagrecer é uma palavra. Emagrecer, como qualquer outra emoção. E pra gente alcançar o objetivo que a gente tem de emagrecer, a gente precisa o quê? Que isso mexa emocionalmente com a gente. Então, quando você pensa no que você quer realizar, eu quero vestir tal roupa, eu quero ir pra praia, eu quero... e nem muitas vezes, nem o peso, ele não vai mexer emocionalmente com a gente. A não ser que a gente tenha uma lembrança de quando eu tinha determinado peso, eu fazia tal coisa. Então, por exemplo, quando eu casei, eu tinha determinado peso e eu lembro que eu estava feliz com aquilo. Ou na minha formatura, né, eu tinha um determinado peso e eu estava feliz com o meu corpo. Ou no aniversário do meu filho, eu tinha determinado peso. Então, o peso ele pode ser sim um objetivo, mas ele precisa estar envolvido com o quê? Com o que aquilo te proporciona emocionalmente. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem emagrecer porque elas só pensam em emagrecer. E emagrecer não traz emoção nenhuma. Nós somos movidos 85% do tempo pelas nossas emoções. Perdão, 95% do tempo pelas nossas emoções. E emagrecer está dentro dos 5%, que é o quê? Que é a nossa razão, que é a nossa lógica, que é a parte lógica do cérebro. Então, quando você fala, eu quero emagrecer, é muito fácil. Você ir lá, você pega um papel, pega uma caneta, divide o seu objetivo em 4 meses, em 4, 8, 12, 16 semanas, e ali você tem um objetivo de emagrecer. Agora, se você não está envolvido emocionalmente com o que aquilo vai te proporcionar, dificilmente você vai conseguir. Trabalho com emagrecimento já faz um bom tempo. E a maioria das mulheres que elas conseguem emagrecer é porque elas têm um objetivo muito forte emocional. E para vocês terem ideia, acho que um dos melhores resultados que eu já tive de processo de emagrecimento era uma mulher que ela queria ser mãe. E ela não conseguia ser mãe por conta do excesso de peso. Quando ela se envolveu emocionalmente, não ao emagrecimento, mas ao desejo de ser mãe, aquilo se tornou muito fácil. Por quê? Porque ela olhava para a comida, ela não pensava mais em emagrecer. Ela olhava na comida e ela pensava em como seria ser mãe. Então é muito importante o quê? Que você não pense em emagrecer, que você pense realmente no que aquilo vai te proporcionar. Então, quando você foi lá e você escreveu livremente, eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejo muito isso, você vai ler alguma dessas coisas que você escreveu, alguma delas tem aquela que mexe realmente com você. Aquela que você fala assim, não, conseguir isso pra mim vai ser demais, vai ser incrível, vai ser sensacional, eu vou me sentir de tal maneira, tá? Então você vai lá e segundo passo, então você escolhe uma, tá? Terceira ação. Você também vai fazer aqui e você vai escrever livremente. Você vai responder a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para... Não, o que eu preciso fazer para chegar em setembro e ir pra praia de biquíni feliz com o meu corpo? O que eu preciso fazer para chegar no aniversário do meu filho, que é em junho, e gostar de ficar à vontade para aparecer nas fotos? Então, o que eu preciso fazer? Então, você colocou lá sua meta, sua prioridade, você vai responder. O que eu preciso fazer? E aí você vai escrever livremente. Eu preciso beber água, eu preciso fazer atividade física, eu preciso comer mais legumes, salada, verdura, eu preciso... Enfim, você vai escrever o que está na sua consciência hoje do que você precisa fazer, tá? Isso pode ser tanto ações de saúde, né? E aí aqui entra o meu método, que é o quê? A gente precisa ter clareza, né? A gente precisa ter estratégia, a gente precisa fazer os desbloqueios mentais e a gente precisa fazer os desbloqueios emocionais. Então, da parte de estratégia, o que você precisa? Da parte de desbloqueios mentais, o que você precisa? Da parte dos desbloqueios emocionais, o que você precisa? Então, você também vai escrever ali livremente, tá? Então, esse é o terceiro ponto, tá? Quarto ponto, e aí esse ponto também faz muita diferença. Isso era algo que por muito tempo eu não dei bola. Por quê?
Hoje eu entendo que para esse quarto passo eu não dei bola porque de verdade eu não estava envolvida emocionalmente com a minha meta. Porque eu queria algo, eu tinha um sonho, mas eu não acreditava que aquilo era possível. Por não acreditar que aquilo é possível, inconscientemente a gente entra num ciclo de auto-engano e a gente não consegue encarar aquilo. Então, esse quarto passo, dentro desse quarto passo, existem outros 5 passos, tá? Que é baseado nesse livro aqui. Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, tá? Então, aqui dentro desse livro, ele dá são 5 passos para quê? Para você conseguir alcançar qualquer objetivo que você queira, tá? Porém, se você não estiver envolvido emocionalmente com essa meta, se você não sentir do fundo do seu coração como é realizar essa meta, dificilmente você vai conseguir tirar essa meta do papel. Você pode até fazer, né, essa meta no papel, mas dificilmente você vai conseguir realizar. Então, esses 5 passos que estão dentro do quarto passo está aqui dentro desse livro. É um livro de desenvolvimento pessoal que eu recomendo muito que todo mundo leia, mas eu vou dar aqui um resumo com relação a esses passos, tá? Então, vamos lá. Dentro do quarto passo são 5 passos e aí eu anotei aqui. Primeira coisa que você vai fazer, você vai definir uma quantidade. Então, né, quantos quilos você quer emagrecer? E nesse momento é importante que a gente encare a nossa best friend forever, a balança, né? É o que eu desejo para você, que você se torne mesmo amiga da balança, sabe? Que você tenha prazer em ir lá e se pesar. E mesmo quando você deu uma jacada, ela continue sendo sua amiga. Por quê? Porque você sabe o que você precisa fazer para você não brigar com ela, tá? Então eu desejo muito que de verdade a balança ela seja sempre aí a sua amiga. Então, o que você vai fazer? Você precisa saber o seu peso atual, tá? E aí entra muito aqui a questão da aceitação. Não dá pra você transformar aquilo que você não aceita. Nani do céu, eu tô desde o Natal enfiando o pé na jaca, eu tô desde o Natal comendo exageradamente, eu tô desde o Natal. Nossa, eu nem sei falar, tô até passando mal, minha roupa nem fecha, mas não importa. Nesse momento, você vai o quê? Aceitar o que você fez, você vai aceitar se você jacou, você vai aceitar se você comeu exageradamente, você vai aceitar se você tinha prometido que você não ia jacar e você jacou. Nesse momento, a palavra de ordem é aceitação. Então, aceita por quê? Porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente aceita. Enquanto a gente fica resistindo ao quê? Brigando com aquilo, né? Ai, eu não acredito que eu comi. Ai, porque agora eu engordei. Porque aquilo que eu tinha emagrecido, eu voltei pro peso anterior. Ah, porque... Não. Nesse momento você vai falar. Não é você ser indiferente. É você aceitar para você transformar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pesar, você vai saber qual é o peso que você tá. E você vai definir o quê? Você vai definir um objetivo. Então, eu quero emagrecer quanto? 5, 10, 15, 20? Não importa quanto é. Nesse momento, você precisa saber qual que é o seu peso atual. Por quê? Porque você precisa definir quanto você quer chegar. Quando você fala emagrecer, muitas vezes você não conseguiu, sabe por quê? Porque pode ser que você tenha emagrecido 200 gramas e aí a sua mente ela já entendeu. Ah, já emagreceu. A gente pode voltar a fazer o que a gente fazia antes. Então, para sua mente emagrecer, não importa se são 200 gramas ou 20 quilos. Emagrecer é emagrecer. Por isso que ter uma meta específica é muito importante. Tudo aquilo que a gente deseja, a gente precisa comunicar da melhor forma possível, da forma mais específica possível. Porque, emagreci, tá bom, se você pesar hoje, você pesar amanhã, você emagreceu 200 gramas, a sua mente já entendeu o quê? O dever está cumprido, já emagrecemos. Então, vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes. Então, a gente precisa o quê? Saber exatamente quanto a gente precisa emagrecer. 5, 10, 15, 20 quilos, enfim. Peso atual, peso desejado. Você vai definir uma data. E aqui é muito importante o quê? Que a gente seja coerente. Por quê? Porque muitas vezes a gente deseja algo que tá aqui e a gente está decidido a se dedicar aqui, né? Então, eu quero emagrecer 20 quilos, mas eu tô fazendo aqui ações que vão me levar a emagrecer 2 quilos.
e não tem problema. O importante é o quê? Que você seja coerente, tá? Então, se você quer emagrecer 10 quilos, em quanto tempo que você vai se buscar essa meta? Hoje é dia 3 de janeiro, você vai buscar ela até dia 3 de abril? Até 3 de maio? Você vai fazer isso em 2 meses? Em 70 dias? 80 dias? 90 dias? Não sei. O que é importante? A partir do momento que você tem essa meta, você vai dividi-la, né? Então, vamos supor que você queira emagrecer 12 quilos, para ficar mais fácil a conta. Você pode emagrecer isso em 3 meses. E aí, você divide isso por 4 semanas. Então, vai dar o quê? 1 quilo por mês, tá? Então, você vai fazer o quê? Pegar o total que você quer emagrecer, você vai dividir pela quantidade de semanas até você alcançar esse objetivo. Nani, eu vou me concentrar nos 12 quilos que eu quero emagrecer? Não. Você vai se concentrar no 1 quilo que você vai emagrecer essa semana. Então, o seu foco, ele vai estar no seu objetivo da semana. O seu emocional vai estar envolvido com o que emagrecer 12 quilos vai te proporcionar. Então, quando você emagrecer 12 quilos, o que você vai fazer? Isso é o que? É o emocional envolvido. Mas o seu foco, ele vai estar o quê? Nas ações que você tem que fazer para emagrecer esse 1 quilo por semana. E é muito importante eu dizer aqui que você não deve estar comprometida com 1 quilo a menos por semana. Você tem que estar comprometida com as ações que você vai fazer que vão te levar a emagrecer 1 quilo por semana. Por quê? Porque o nosso metabolismo, ele não é um cálculo exato. O nosso metabolismo, ele dependendo do estresse que a gente teve, dependendo do período que a gente tá, do mês, principalmente pra gente mulher que tem TPM, ele pode e ele vai oscilar. Então, é muito importante que você esteja comprometida com as ações que vão te levar ao 1 quilo a menos por semana. Por que é importante a gente ter em mente que eu vou emagrecer 1 quilo por semana e não 12 quilos em 3 meses? Porque quando a gente pensa em 1 quilo por semana, para nossa mente isso é muito mais aceitável. É muito mais, porque a nossa mente ela trabalha muito com metas a curto prazo. Então, quando a gente pensa assim, meu Deus do céu, são 3 meses para emagrecer 12 quilos, mas vai demorar muito. Aí a gente não tem ânimo para fazer o que precisa ser feito hoje. Agora, se você pensar assim, eu vou emagrecer 1 quilo essa semana, eu vou emagrecer 1 quilo nos próximos 7 dias, a nossa mente, ela aceita. Ela vai falar, então tá. Por quê? Porque é uma meta curta, é uma meta próxima. E aí você tem que pensar o quê? O que você tem que fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois de amanhã. Então é o quê? É uma forma da gente fazer com que a nossa mente, ela aceite isso. Literalmente com que ela fale, ah, tá, tudo bem. Então pelos próximos 7 dias a gente vai se dedicar. Concordo. Agora, quando a gente fala, nossa, são 8 semanas, né? 4, 8. Não, são 12 semanas, são 12 quilos. A nossa mente, o que? Ela já vai criando um monte de objeção, ela já vai criando um monte de resistência, o quê? Para te convencer a fazer o que você já faz. Por quê? Porque a nossa mente, ela só trabalha no curto prazo e ela só quer saber do prazer imediato. Ela só quer saber do bem bom, ela só quer saber do que você vai ganhar agora. Ela não tem esse discernimento, a gente até tem, mas o domínio, né, desse discernimento é somente 5%, que é o que a gente pensar, né, no prazer a longo prazo, que é emagrecer os 12 quilos e abrir mão do prazer momentâneo, que é o que? Você deixar de comer o doce, a massa, enfim, seja lá o que for, tá? Então, você vai ter uma meta total, você vai dividir essa meta pela quantidade de semanas que você tem e você vai o quê? Se comprometer com as ações, mas você vai se concentrar no resultado da semana, tá? Então, terceiro passo, o que a gente vai fazer? Você vai escrever fazendo o quê? E aí, aqui, lembra que no segundo passo a gente escreveu livremente? O que você vai fazer? Existe, né, 20% das suas ações
que geram 80% dos resultados que você tem. Então lá tem várias coisas que você escreveu. Eu tenho que beber água, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que comer mais salada, eu tenho que comer mais legumes, eu tenho que deixar de comer doce, lá. Isso é a lei de Pareto. 20% das ações que você faz, isso já foi estudado em todas as áreas da vida, negócio, emagrecimento, saúde, enfim, família. Existe 20% das ações que você faz que geram 80% dos resultados. Então, lá no terceiro passo que você escreveu o que você precisa fazer, você vai identificar qual é a única coisa que, se eu me dedicar em fazer, vai me gerar 80% dos resultados. Então, se eu começar, por exemplo, se eu tirar o doce de segunda a sexta-feira, por exemplo, ou se eu incluir atividade física de 4 vezes na semana, qual é os 20% de ações que você vai fazer que vai gerar 80% do seu resultado? Você vai se dedicar, você não vai se dedicar em fazer um monte de coisa para emagrecer. Você vai se dedicar a uma coisa nova nesse primeiro momento. Então você vai se concentrar só nisso. Nani, eu acredito que se eu fizer atividade física 4 vezes na semana, eu consigo emagrecer 1 quilo nessa semana. Nani, eu acredito que se eu tirar o doce de segunda a sexta-feira, né, pelos próximos 7 dias, eu consigo emagrecer 1 quilo essa semana. Nani, eu acredito que se eu... enfim, você vai identificar na sua rotina o que você pode substituir, qual que é uma única ação. Por quê? De novo, a gente precisa entender como a nossa mente funciona. Quando você fala, eu vou emagrecer e eu vou fazer atividade física 7 dias na semana e eu vou beber 4 litros de água e eu não vou mais comer doce e eu vou comer só salada, legume, verdura e ovo cozido e... enfim, a sua mente, ela é muita mudança, ela não aceita, a nossa mente, ela resiste. Então a gente não consegue o quê? Ter consistência. O que acaba acontecendo? A gente acaba se sabotando, a gente acaba não fazendo nada e fica aquela sensação de, putz, eu não consegui fazer nada. Nossa, eu nunca vou conseguir emagrecer. Não é que você nunca vai conseguir emagrecer, é que você nunca vai conseguir fazer nada. Você não está fazendo isso da forma correta. Você não está fazendo isso da forma mais inteligente. E a forma mais inteligente é o quê? É você se dedicando em mudar uma única coisa. Então se concentra. Tipo assim, pega isso e vai. O que você precisa? É beber água? Então cria todas as estratégias possíveis para você criar o hábito de beber água e automatizar isso, tá? Então de tudo aquilo que você escreveu que você precisava fazer, você vai escolher uma única ação. Aquela ação que você vai se dedicar 20% e que vai levar 80% do seu resultado. Não adianta falar assim, Nani, eu vou só vou incluir salada no meu dia. Por exemplo, eu vou começar a comer alface todos os dias. Isso não vai te levar ao resultado de emagrecer 1 quilo, né, por semana. Então, você precisa o quê? Ter coerência. E ter coerência é o quê? Não ter auto-engano, é você ser realista, é você jogar limpo com você mesma. E no fundo a gente sabe quando a gente tá jogando limpo e quando a gente tá realmente se auto-enganando, tá? Então esse é o terceiro passo, dentro do passo 4. Tá, então a gente definiu uma quantidade grande, a gente definiu até qual prazo, né? A gente se concentra então nas ações e pensa na meta semanal, tá? Você vai escrever o que, né? Então as ações que você precisa fazer para alcançar isso, e você vai escrever o que? Um plano. Então vamos supor que um plano simples, tá? Vamos supor que você decidiu que você precisa beber 3 litros de água por dia. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar no seu dia o que você precisa fazer
para você beber esses 3 litros de água por dia. Então, o que eu preciso? Eu preciso tomar 3 garrafas de 1 litro por dia? Ou então, eu preciso tomar 2 garrafas de 1 litro, 500 ml em jejum, 500 ml antes de dormir? Então, isso precisa estar muito claro. Amanhã, na hora que você acordar, você precisa saber exatamente o que você vai fazer. Então, eu preciso o quê? Encher uma jarra de água? Eu preciso deixar uma jarra de água na minha mesa? Que nem eu já deixo uma jarra de água de 2 litros, que é o mínimo que eu bebo por dia, na minha mesa. Eu sei que eu tenho que beber aquela quantidade. Isso já é algo automático para mim. Eu já acordo, a minha garrafa de água ela já tá cheia, eu pego minha garrafa de água e subo pro meu escritório e ela fica aqui do meu lado todos os dias. Porque isso já está automático. É óbvio que quando eu deixei de trabalhar no meu escritório e eu passei a trabalhar em casa, essa rotina ela mudou. Foi algo que eu adequei, foi algo que eu adaptei. Então você precisa o quê? Ter um plano. Nani, eu vou fazer atividade física 4 vezes na semana. Perfeito, você precisa definir o dia que você precisa definir qual é o exercício que você vai fazer, você precisa definir quanto tempo você vai se dedicar e de preferência, você já pode até deixar a sua roupa separada. Por quê? Porque quanto menos decisões você tiver que tomar, mais energia mental você poupa. Quanto mais energia mental você poupa, maior é a chance de você realizar aquele novo hábito que precisa ser inserido no seu dia, tá? Então você precisa o quê? Ter um plano. O que eu preciso fazer? Então, normalmente qual que é a minha rotina? E o que ela precisa ser diferente para que eu consiga fazer essa nova atividade, esse novo hábito que eu vou incluir, tá? Então você precisa ter um plano. E nossa, quando a gente fala plano, né? Nossa, parece que é algo mirabolante. Não, mas não é. É somente o quê? É você ter claro o que você precisa fazer. Então amanhã ao acordar, se eu decidir que eu tenho que beber água, eu preciso de ter no mínimo uma garrafa de 1 litro cheia e essa garrafa ela precisa andar comigo. Nani, eu decidi que eu não vou comer doce. Ok. Quando a gente vai... Isso é muito importante que vocês entendam também. Quando a gente vai incluir um novo hábito saudável, a gente pode incluir perfeitamente. Eu vou incluir a ingestão de água, eu vou incluir a atividade física. Eu vou incluir uma caminhada. Perfeito. Mas quando a gente quer eliminar algum hábito, o que é importante? A gente não excluir esse hábito, mas sim a gente substituir. Então, por exemplo, se você tem o hábito de comer doce todos os dias depois do almoço, você não vai tirar esse hábito, você não vai excluir esse hábito. A princípio, você vai substituí-lo, por exemplo, por uma fruta. Você vai substituir por um cafezinho sem açúcar. Você vai substituir por amêndoas, nozes, macadâmia, sei lá. Você vai substituir. Isso é muito importante. Isso é determinante para você conseguir alcançar um resultado ou não. Então, eu posso incluir quantos hábitos saudáveis eu quiser, mas na hora que eu tenho que tirar algum hábito, é importante eu fazer uma substituição. Que nem a Tânia está falando, vou iniciar a academia. Perfeito, é um hábito que ela está incluindo na vida dela, né? Então, você vai iniciar a academia. Quantas vezes por semana? Qual vai ser o horário? Qual vai ser o tempo? Né? É importante que você tenha isso muito claro e decidido, porque se a gente deixa para decidir na hora, a chance da nossa mente nos sabotar e fazer a gente fazer o que a gente já estava acostumado é gigante, tá? Então é muito importante que você tenha um plano, tá? E aí o que você vai fazer? Vou até mostrar aqui para vocês. Você vai escrever essa meta em um papel. Isso aqui também faz parte, tá? Dos 5 passos aqui que tá desse livro. Então você vai escrever. E aí você vai começar escrevendo o quê? Eu agora escolho nananana, a minha meta. Então, eu agora escolho, aí você vai pegar lá, você não definiu quantos quilos você quer emagrecer? Então, eu agora escolho pesar tal peso fazendo
atividade física, bebendo água, indo na academia. Você vai escrever isso em um cartão. Então, você vai escrever isso, né? Você vai escrever o que você quer. Deixa eu olhar aqui que eu anotei. Então, você vai escrever o que você quer. Você vai escrever a data que você quer. E você vai escrever como você vai alcançar isso. Então, eu agora escolho chegar no meu peso tal até a data tal. Através do que? Da inclusão de tais hábitos. Então, você vai escrever isso em um bilhete. Você vai escrever isso. Lembra que lá no começo da live eu falei a importância da gente... Não tá indo. A importância da gente usar os 5 sentidos. Então, você vai escrever isso. Essa daqui é um pedacinho de folha sulfite. Ela está cortada em 8 pedaços, né? Então, eu peguei uma folha sulfite e escrevi. Isso aqui é Napoleão Hill, tá? Tá no livro Quem Pensa Enriquece. Então, você vai escrever: eu agora escolho chegar a determinado peso em tal data, fazendo... E aí, você vai escrever o que você vai fazer. Então, você vai escrever o peso que você deseja chegar, a data que você deseja chegar... E fazendo o quê? Porque você não vai ter um peso que você deseja, você não vai ter uma data que você deseja sem você fazer nada, né? É lógico que a gente precisa agir, a gente precisa entrar em ação, a gente precisa fazer, tá? Então, você vai escrever em um papel. O que Napoleão Hill ele indica, né, nesse livro? Napoleão Hill recomenda que você leia esse bilhetinho, né, esse cartãozinho, ele chama de cartão no livro, que você leia esse cartão 2 vezes por dia. Então, você vai ler essa meta, esse objetivo, de preferência pela manhã e antes de dormir. Então, o Napoleão Hill, ele indica que você leia. Agora, sim, é você simplesmente ler? Escreve um pequeno cartão, uma afirmação, conta, tá. Não, né? Por quê? Porque isso é muito superficial, né? O que é importante? Que você esteja envolvida emocionalmente com isso. Então, lá no nosso passo 2, lembra que a gente escreveu tudo que você queria realizar? Perdão, no primeiro passo, tudo que você quer alcançar, tudo que você quer realizar. Então, e você definir uma prioridade, é importante que nesse cartão você escreva o desejo que você está envolvida emocionalmente. Por quê? Porque você precisa sentir isso. Então, eu agora escolho, vou dar se fosse o meu exemplo, quando eu tava pesando lá 59 quilos, né? Eu agora escolho chegar nos meus 50 quilos no período de 3 meses, que foi o tempo que eu emagreci, né? Foi de novembro a fevereiro, né? Então, eu agora escolho emagrecer 10 quilos até... Minha formatura era final de março, se eu não me engano. Então, eu tinha ali, né, uma margem, né? Então, eu agora escolho emagrecer 10 quilos até a data, né? Vou colocar aqui 28 de fevereiro, através da mudança da alimentação, inclusão, né, de beber água, fazer atividade física. O meu objetivo era chegar na minha formatura, né? Eu tinha ali a minha formatura, que era algo que eu queria estar bem, né? Tanto que existe o meu antes e o meu depois dentro do meu álbum de formatura. Tem a Nani gordinha e tem a Nani com 50 quilos, né? Dentro do meu álbum de formatura, né? Para que eu chegue na minha formatura me sentindo bem. Por quê? Porque ali eu estou o quê? Escaneando o meu desejo, né? Ali, nesse momento, eu tô pensando em como eu vou me sentir. Então, como eu queria me sentir na minha formatura? Eu queria colocar um vestido e tá feliz, né? Tá bem. Aquilo naquele momento era importante para mim, né? Então, escreva o que emocionalmente isso vai te proporcionar. E aí, Napoleão Hill indica o quê? Que você leia, né, esse cartão 2 vezes por dia, se envolvendo emocionalmente. Não é para você ler por ler, né? É para você ler realmente pensando, imaginando, criando na sua mente o que esse desejo ele vai te proporcionar, tá? E aí, aqui já estamos chegando então na nossa quinta ação. Deixa eu ver onde que eu coloquei isso que eu escrevi. Não sei agora onde que eu coloquei. Eu acho que... tá aqui, ó. Não tá... Aqui. E aí, o quinto passo é o quê? Eu escrevi aqui em um papelzinho,
também, tá? O que você vai fazer, né? Antes de você dormir e ao acordar, você vai fazer uma pergunta relacionada à sua meta, né? Então, eu coloquei aqui pra mim, né? Eu coloquei relacionado à minha questão profissional, tá? Então, eu coloquei aqui uma pergunta, né? Deus, o que você quer de mim? Essa pergunta, ela me traz respostas relacionadas ao meu propósito, né? O que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Como eu posso ajudar mais pessoas a mudarem seus hábitos, a alcançar seus objetivos, enfim. Então, essa foi a pergunta que eu determinei que eu vou fazer todos os dias antes de dormir. E ao acordar, vai ser a seguinte pergunta: qual a minha intenção para hoje, né? Então eu defini que durante esse ano, antes de dormir e ao acordar, eu vou fazer essas duas perguntas. E aí você, relacionado ao seu emagrecimento, o que você pode fazer antes de você dormir? Então você vai ler, né, o seu cartãozinho antes de dormir e ao acordar. E o que você pode se perguntar, né? Você pode se perguntar: o que eu posso fazer amanhã para estar mais perto desse objetivo, né? Ou então, o que eu tenho que melhorar? Por exemplo, vamos supor que você chega do seu trabalho e você vai lá e você não consegue, você tá cansada, você tá estressada, e aí você precisa parar de comer na hora que você chega do seu trabalho, né? Então você pode perguntar: Deus, o que eu posso fazer para eu não enfiar o pé na jaca na hora que eu chego do meu trabalho? Você vai fazer essa pergunta, você vai deitar e você vai dormir, tá? Uma sugestão. Agora, o que é o mais importante? Ficou muito conhecida por muito tempo, né, a lei da atração. E muitas pessoas, elas não falaram que era a maior balela, né, ficar fazendo afirmação positiva, porque a pessoa ficava ali fazendo afirmação positiva e a vida dela continuava igual, né? E aí, acho que não vou lembrar o nome dele agora, Timothy Gary. Ele foi o precursor, né? Onde ele desenvolveu um estudo e ele escreveu um livro onde ele entendeu o poder das afirmações. O que são afirmações? São perguntas positivas, porque o nosso cérebro, ele nunca rejeita uma pergunta. Uma afirmação, quando a gente fala assim, então vamos supor, você fala assim: eu sou magra. Aí você se olha no espelho, é nítido, é visível, você não está magra. Na hora que você fala eu sou magra, o seu cérebro ele vai falar assim: isso não é verdade, isso é uma mentira. E aí você vai ficar o quê? Triste, desanimada. Então, Timothy Gary, o que ele descobriu? Que a nossa mente, ela nunca rejeita uma pergunta. Então a gente precisa o quê? Literalmente aprender a fazer as perguntas corretas para que a gente consiga ter as respostas corretas e conseguir agir. O que é o mais importante? O mais importante não é nem a gente ter a resposta imediatamente, mas é a gente aprender a fazer a pergunta correta. Então, nesse quinto passo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pergunta antes de dormir e você vai fazer uma pergunta ao acordar. Então, você vai se perguntar, né? Por exemplo, o que eu posso melhorar hoje para eu estar mais perto do meu objetivo? Então você vai fazer uma pergunta. É a mesma pergunta todos os dias antes de dormir e é a mesma pergunta todos os dias na hora que você acordar. Você vai literalmente mandar essa pergunta para Deus, se você acredita em Deus, eu acredito muito em Deus. E aí você vai perceber que respostas elas começam a chegar para você. Então, antes de dormir, você vai se perguntar, né? Então, você vai falar assim: o que eu poderia melhorar hoje para eu estar mais perto do meu objetivo de emagrecer 12 quilos em 4 meses? Você vai fazer essa pergunta e não vai ficar quebrando a cabeça para escutar a resposta. Você vai pegar e você vai dormir, tá? E na hora que você acordar, você vai perguntar: o que eu posso fazer hoje para estar mais perto do meu objetivo? Você vai fazer essa simples pergunta, tá? Com relação ao seu objetivo. E você vai o quê? Fazendo isso constantemente. Você vai fazendo isso o quê? Até você internalizar isso.
tá? Então, como eu falei aqui no comecinho da live, eu estava nesta manhã escrevendo as minhas metas e aí eu fui fazendo, né, ali um compilado entre o que eu acredito, entre o que já funcionou para mim, dos estudos que eu tenho, e aí eu falei, eu vou fazer um post sobre, né, como você escrever as suas metas para 2022. E aí eu falei, não, ao invés de eu fazer um post, eu vou gerar realmente ali um conteúdo mais profundo, né? Um conteúdo que realmente gere mais valor, onde eu consiga realmente passar isso. E aí eu escrevi então os 5 passos. Resumindo, tá? Então, o primeiro passo você vai escrever o que você quer. Você vai escrever livremente tudo que você quer com relação ao seu corpo, seu peso, sua saúde para 2022. Segundo passo, você escreveu ali livremente no primeiro passo. Você vai escolher uma meta. Então, você vai definir uma prioridade. Vai ser alcançar um peso, vai ser voltar a usar uma numeração, vai ser, enfim, você vai definir ali uma prioridade. Oi, Val, querida! Terceira ação, você vai escrever livremente também o que você precisa fazer para alcançar isso. Eu preciso beber mais água, eu preciso fazer atividade física, eu preciso trabalhar meus bloqueios mentais, eu preciso... você vai escrever tudo ali o que você precisa, tá? A quarta ação, você vai ser um pouco mais específica. Então, você vai colocar quantos quilos você vai emagrecer, em quanto tempo você vai fazer isso. Você vai escolher uma ação que nessa ação, né? Você fazendo essa ação, 20% do que você vai fazer, mas que vai te gerar 80% do resultado, né? Então, qual é a ação que você vai fazer que vai te proporcionar um grande resultado? Vai ser trocar o doce pela fruta, vai ser ir para atividade física, enfim. Vai ser parar de comprar fast food e vai começar a cozinhar em casa. Você vai escolher uma única ação, tá? Aí depois você vai o quê? Escrever em um cartãozinho, tá? Você vai ler esse cartãozinho 2 vezes por dia antes de dormir e ao acordar, tá? Esse aqui são 5 passos dentro do quarto passo. E o quinto passo é o quê? Você fazer uma pergunta. Então, uma pergunta antes de dormir e uma pergunta na hora de acordar, na hora que você acorda, né? Então, uma pergunta relacionada ao quê? Ao seu objetivo. Uma pergunta que vai te levar a esse objetivo. Então, o que eu posso fazer na hora de dormir, né? Então, o que eu posso fazer de melhor com relação ao meu objetivo que eu fiz hoje, ou então ao acordar, né? O que eu posso fazer hoje para me deixar mais perto do meu objetivo, tá? Então, esses são os 5 passos. Se você gostou, né? Se essa live ela fez sentido para você, se você aprendeu uma única coisa aqui, se você falou, nossa, isso aqui acho que vai ser bacana, eu vou aplicar, ou então se você anotou, você vai colocar em prática. Se eu gerei valor aqui para você, né? Encaminha essa live para 2 amigas que você sabe que tá aí buscando melhorar os hábitos, que está buscando emagrecer, que elas têm o desejo de emagrecer, mas ainda não conseguiram. Então, clica no aviãozinho que tá aqui embaixo, encaminha essa live para 2 amigas e fala, olha, aqui tá um conteúdo legal pra gente realmente conseguir emagrecer em 2022. Assiste, que acredito que pode aí te ajudar, tá? E aproveitando também para falar que dos dias 17 aos dia 20 de janeiro, eu vou estar fazendo a semana Ano Novo, Corpo Novo, né? Nessa semana, o que? São 4 dias, onde a gente vai ter 4 lives aqui no Instagram. E a finalidade dessa live é o quê? É você sair da promessa de emagrecer em 2022 e fazer realmente esse desejo de emagrecer se tornar realidade. Então, eu vou estar compartilhando serão 4 lives ao vivo, onde o que você vai conseguir? Você vai conseguir que a sua promessa de emagrecer em 2022 não seja uma promessa, que realmente ela se torne realidade. Então, eu vou compartilhar um plano com você para que você realmente consiga sair da teoria e ir para a ação, tá? Então, vai ser do dia 17 ao dia 20 de janeiro, tá? O link para fazer a inscrição tá na minha biografia. Então, clica lá no link, coloca seu nome, seu e-mail e o seu WhatsApp. E aí você vai entrar no grupo do WhatsApp, tá? Onde vai ser compartilhado ali o link das aulas, vai ser compartilhado os exercícios e o material de apoio,
tá? Então é uma semana 100% gratuita, realmente para você não ficar só na promessa de emagrecer em 2022, mas você realmente colocar em ação, tá? Então eu vou amar ter vocês comigo na semana Ano Novo, Corpo Novo. Espero que essa live ela tenha acrescentado aí algum valor para vocês e que vocês realmente coloquem em prática, tá? Não fiquem somente no campo do conhecimento, executem. Vocês vão ter muita força, vão alcançar tudo que vocês quiserem quando vocês escutaram algo e falou, nossa, né? Que nem a Lê falou assim, ótima ideia, né? Não sei exatamente do que ela estava falando, mas isso que você falou, que é uma ótima ideia, você já sai dessa live, você já anota, já coloca em prática. Por quê? Porque você vai conseguir ter resultado quando você escutar o conhecimento e você colocar em prática, você realmente executar, tá bom? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Primeira live do ano, tô muito feliz. 2022, eu tenho certeza que vai ser um ano incrível, vai ser o melhor ano das nossas vidas, tá? E é isso, então se inscrevam lá na semana Ano Novo, Corpo Novo e um beijo, fiquem com Deus, 2022 muito abençoado para todas nós.